Boa tarde, alunos. Aqui quem está falando é o professor Márcio Teodoro, da Faculdade Sul Fluminense, professor de Cálculo Numérico Computacional. A gente vai falar aqui do método de Euler, né? Ou Euler, né? Mas eu vou chamar aqui de Euler, né? E esse método é um método de resolução de EDOs. Existe uma EDO, vamos ver aqui o conceito de EDO. Existe uma EDO que ele tem esse formato aqui, ó. Y' é igual a uma função de x e y, né? E o que quer dizer isso aqui? Que a EDO ela vai se apresentar na forma de uma derivada, né? dy sobre dx, né? E uma função x, uma função que depende de x e de y. Por exemplo, dy sobre dx é igual a x mais y dividido por x, ou x mais y dividido por y, ou 2x mais y dividido por 3x. A função da direita dela, né, o termo, né, da direita, que na verdade é a derivada da função, né, que a gente não conhece, ele é função de x e y. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer com isso que a gente não tem uma função na equação diferencial ordinária. Eu tenho a função mesmo, é o que a gente objetiva, é o resultado de uma EDO. Porque eu tenho a derivada da função e eu preciso de achar a função, tá? E do lado direito de uma EDO eu tenho uma função de x e y, ou uma derivada da função primária, que é a função de x e y. E numa EDO eu tenho o caso do valor inicial conhecido, né? Então eu tenho o problema de valor inicial conhecido. Então, para a resolução pelo método de Euler, eu preciso desse valor inicial conhecido, né? Eu preciso desse valor inicial conhecido. Então, eu tenho uma função, eu tenho uma derivada da função e eu preciso e tenho os valores iniciais, né? E preciso achar o resultado a função que gerou essa derivada aqui. O que é resolver uma EDO? Resolver uma EDO é achar a função que deu origem a essa derivada aqui, ó, y'. No caso de cálculo numérico, né, a gente vai ter que a gente vai se contentar, né, ou através do cálculo numérico, ao invés de a gente achar a função, a gente vai achar vários pontos que descrevem essa função, né? Vários pontos que descrevem essa função. Então a gente vai dar uma olhada agora como que se acha esses pontos, né? Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho os eixos x, y e tenho uma função aqui que eu não conheço. Eu não conheço essa função, né? Resolver uma EDO seria descrever essa função aqui. Muitas vezes é uma equação muito complicada para se resolver de forma analítica. Então, o que a gente vai utilizar? O método de Euler, né? Para isso, para utilizar o método de Euler, eu conheço o valor inicial, x0 e y0. A partir desse valor inicial, né? A partir desse valor inicial, eu vou encontrar pontos aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto, que vai descrever essa função de acordo com o meu recurso computacional. O método de Euler é feito através de uma secante. Uma secante daqui para cá, olha, se eu pegar uma secante daqui, x0, e cortar aqui x1, x0, x1, esses dois valores aqui
eles estão em cima da função, exatamente em cima da função, né? Só que o método de Euler, o que a gente vai fazer? Eu vou aproximar essa função por uma tangente, né? Eu vou chamar aqui de h o passo de x0 para x1, tá? Aí eu já acho o segundo ponto já, o x1. Como? Com h. Esse h, eu que defino esse h aqui. De acordo com meus recursos computacionais, eu vou definir esse h. Então, os valores de x, praticamente, eu já resolvo tudo logo de cara. Por quê? Eu vou definir um h fixo, x, mais hx1, mais hx2, mais hx3, mais hx4, tá? Vocês vão parando esse vídeo e vão fazendo algumas inscrições aí, algumas anotações para vocês entenderem. Então, eu falei que é o método secante, mas eu já peguei uma tangente aqui, lembra? Quanto menor essa tangente for, né, mais perto de uma secante eu vou estar. Vamos ver aqui, ó, uma tangente que passa pelo ponto x0, e vai até o ponto x1. Eu tenho uma secante aqui, ó. E eu tenho uma secante aqui, ó. O nosso erro aqui, ó, vai ser a diferença daqui para a suposta, né, função. Esse erro daqui para cá. Se fosse uma secante, eu não teria erro nenhum. Então, eu estou trocando a secante por uma tangente. O que acontece quando eu troco da secante por tangente? Eu vou ter esse erro aqui, ó, porque o próximo ponto, que é o x1, ele está com x1 aqui, que é o x0 mais h, e o outro ponto aqui é o ponto lá em cima da tangente. A tangente é formada entre x0 e x1 e y0 e y1. Agora vem a viabilidade do método. Vocês vão observar aqui. Vamos dar um exemplo. Se eu pegar aqui na metade, né, ao invés de eu pegar aqui no x1, se eu pegar aqui na metade, aqui, ó, o x1, eu puxar ele aqui para a esquerda, olha aqui, eu vou ter a tangente minha, ela vai sair daqui e passar aqui, ó. Praticamente essa tangente, ela vai ter um erro bem menor do que essa outra tangente aqui. Ele vai estar mais se aproximando do valor da secante. Ou seja, a secante, levando em consideração que a secante seria o valor exato, né, porque ela pega em cima da curva teórica, mas eu não consigo calcular essa secante, só consigo a tangente. Então, o pulo do gato está aqui. Quanto menor o h, quanto menor esse h, mais esse ponto que eu achar aqui, ele vai ser um ponto de aproximação e erro pequeno. Então, h pequeno, eu vou trazer essa tangente bem encostada na curva. E quanto mais encostada, né, aqui, quanto mais encostada na curva, menor vai ser o erro. Aqui está o erro, né, que é a diferença desse para a curva verdadeira. E aqui, daqui para cá. Quanto mais próximo eu chegar, menor vai ser o erro. Então vamos aqui, ó. Resolver EDO é encontrar a função y. A função y é a função preta. Mas eu não consigo encontrar. Então, com o método numérico, eu vou encontrar pontos. Que descrevem essa função aqui. Pontos esses que, quanto menor o h, mais perto da função original ele vai estar. Mais perto da função original ele estará, né? Ele estará, esse ponto.
o método de Euler, né, no valor y1 é o valor aproximado, né? A gente já falou aqui. E seu erro ele vai estar ligado diretamente com o valor de H1, de H, que é a diferença entre x1 e x0. Com os recursos computacionais, eu posso colocar esse H 10 a menos 3, 10 a menos 1, 10 a menos 7. Quanto menor o H, né? Quanto menor o H, né? Menor vai ser o erro e mais perto da função eu vou estar. Antes de passar para lá, né? Vou repetir de novo, né? EDO é uma equação que eu tenho y', a derivada de um lado e uma função do outro. Essa função é a função de x e y. E tenho que ter, para usar o método de Euler, o valor inicial. Esse é conhecido, x0 e y0. É o valor inicial da função, tá? Eu vou tirar todos os valores em função da tangente, porque eu vou utilizar um h pequeno. Eu usando um h pequeno, a tangente vai se aproximar de ser a secante da função. Tá? Quanto menor o h, mais eu vou definir a função. E quanto mais pontos eu conseguir cobrir, né, mais perto da solução, porque resolver uma DO é encontrar a função y. Eu não vou encontrar a função y, mas eu vou encontrar os pontos que formam essa curva aqui, ó. Vamos lá. Então, eu esqueci a secante agora. Por quê? Eu vou ter um h pequeno. Então eu vou utilizar a definição da formulação. Eu vou utilizar um h pequeno e essa tangente pode ser vista como uma secante. O que é uma secante? É um ponto, é uma curva que pega, é uma reta que pega um ponto na função aqui e outro ponto na função ali. Esse aqui é meu erro. Esse é meu erro, porque meu H está grande, né? E se ele for aceitável, beleza. Se ele não for, reduzir o valor de H. Existe uma DO, tá? Eu vou chamar essa função agora de GXY. Não interessa. Só para entender que esse G não é a função, não é essa função aqui. Essa função aqui é a derivada da função dessa função aqui, ó. Essa função g é a derivada dessa função que a gente não tem e que a gente quer encontrar. x0, y0. Y, né? x0 e y0. x0, y0, y1, x1, tá? Tangente entre x0 e x1, h. Então, a derivada, né? A derivada de o f de linha derivada é, ó, y1 menos y0 dividido por h. Daí sai o método de Euler. Por quê? Porque eu posso utilizar isso? Porque eu vou usar um h pequeno, e essa derivada aqui, ó, ela pode se dizer que será uma secante, porque o h é pequeno. Então vamos lá. Passei o h para lá, h f de linha x0, né? F de linha x0, né? F de linha x0 é igual a y1 menos y0. Passei para lá, eu fiquei com y1, y0, h, f de linha x0.
Então vamos entender aqui, ó. O x1, eu já falei que eu acho o valor de x1 através da soma de x0 mais h, que é o passo. Por exemplo, 0 mais um passo de 0,1, o x1 vai ser 0,1, e o x2 vai ser 0,2, e o x3, 0,3, o x4, 0,4. x0 igual a 0, o passo de 10, x1, 10, x2, 20, x3, 30, x4, 40, e assim por diante. Então, eu já conheço os valores de x1. Então, eu preciso saber o valor do passo à frente. O passo à frente, eu preciso saber só o y1. Então, eu separei aqui o y1. y1 é igual a y0, tá? Que eu tenho aqui, que é 0, por exemplo, né? 0 e 0, né? Mais h01 vezes f de linha x0. F de linha x0, na verdade, é essa função aqui, ó. Esse f de linha aqui para x0 é a função que está na frente da EDO, quando eu separo o y do lado de lá. Então vamos dar mais uma arrumadinha aqui, ó. Y de k mais 1, né? K mais 1 seria o próximo passo. É igual ao y do k anterior, y0, mais h, a função g em função de k, não, gk, não, g, função de x e y, xk e yk. O que é o xk e yk? É o x0, y0. Essa função aqui, ela vai estar em função de x e y, vocês vão ver, e eu vou usar o x e o y para substituir o anterior. Não tem como fazer muita confusão. Tudo que está do lado de cá, ó, é do passo anterior. E o futuro é só o y, porque o x eu vou somar ele com o h. O x eu já acho todinho de uma vez só. Quando eu pego no computador, eu já pego o primeiro x, já somo h, no segundo já pego o valor do que eu achei dele, somo h, do terceiro eu já pego o valor do segundo e somo h, e vou assim por diante. Então a forma que a gente ficou foi isso aqui, ó. X y, k mais 1, futuro, é igual ao y da agora, mais h, g, xk, yk. Vou dar um exemplo agora que vai ficar mais fácil de entender. O que é uma EDO? Uma EDO é uma função que tem uma derivada de um lado e uma função g do outro que tem valores de x e y. Se eu não tiver valor de x e y, não é uma EDO. Parte daí, que não é uma EDO. Eu não tenho os valores se eu tenho valor de x ou só de y, não é uma EDO. A EDO em especial é um problema de valor inicial que a gente tem. Ó. Qual é o ponto inicial? É o ponto 0 para x, né? Vamos fazer essa leitura aqui, ó. Essa leitura aqui, ó, y de x0 é igual a tal. Y, esse aqui é o valor de x0, e esse aqui, ele já está falando que esse aqui é o valor de y, é igual a 1. Então eu tenho 0 para x e 1 para y. Então vamos lá. Esse é o valor inicial. E essa aqui é a equação. Então, qual é a função g de x? G de x é x menos y, que é essa função aqui. O que eu vou substituir nela? O valor de x0 e y0 para o passo na frente. O que é o passo na frente? Esse aqui é 0, esse é o y1. y1 é igual a y0 mais h vezes g de xk. O que é o g de xk? Vou substituir aqui 0 e 0. Aqui, ó, x0 é igual a 0, y0 é igual a 0.
E o passo que eu vou utilizar é 0,1. 0,1 para que a gente possa fazer na mão, é um valor que já dá para dar uma diferença. Então tá bom. Aqui eu já acho os valores de x. O que é um método de Euler no cálculo numérico computacional? É achar os pontos que descrevem a função. Eu não tenho a função aqui, tá vendo? Eu não tenho a função aqui, ó, que eu estou chamando de g de x, é a derivada da função. O que é resolver uma IDO? É achar uma função. Como eu não vou achar a função propriamente dita, e cálculo numérico vai me dar os pontos que descreve aquela função. Que dependendo do erro que a gente tenha, tá? É uma resolução muito boa. Então, os valores de x, né? A primeira coisa que eu faço, ó, somo com a primeira é 0, mais 0,1, mais 0,2, mais 0,1 para 0,2 eu somo 0,1, de 0,2 para 0,1 somo 0,2 para 0,3 somo mais 0,1, de 0,3 para 0,4 somo 0,1, mais 0,4 para 0,5 somo mais 0,1. Então tá bom aqui, ó. Encontrei já os 5 valores, os 5 valores de x. Agora vamos calcular o y. Ó, o primeiro que eu vou calcular, eu tenho aqui o x0 e y0. x0 e y0. Eu vou calcular o y1. y1 é igual a y0, h de x, 0, h de x, g de x0, y0. Vamos lá. y0, 1. h, 0, 1. Qual que é a função? Qual que é x? Ó, a função x0 é 0 e y0 é 1. Aqui ainda não substituí na função. Aqui são só os pares. Aí eu substituí na função aqui. Vamos colocar aqui na função aqui. Vamos aqui, ó. Ó, nessa função aqui. Vamos aqui, que a gente já separou aqui, ó. Ó, quanto que é x? 0. Y é 1. 0 menos 1 dá menos 1. Então tá aqui, ó. y1 é igual a 0,9. Então, e qual que é o x1? Tá aqui, ó, 0,1. Já tenho dois pares da função x0, y0, x1, y1. Então vamos lá, vou para o x2. Qual que é o anterior? y1, x1 e y1, que eu tenho aqui já, ó. x1 y1. Aqui, quais são os pares? 0,1 e 0,9. 0,1 é o x1 e 0,9. Aí substituo na função, eu vou ter aqui, ó, 0,9 mais 0,1 vezes 0,1 menos 0,9. Quanto que eu vou achar? 0,82. E da mesma forma, eu vou também achar o y3, que ele vai utilizar o anterior, que é o y2 x2. 0,82 que eu acabei de achar. 0,2 que é o x3, x2. Tá aqui a substituição da função, né? Essa função aqui é uma função simples, pode estar até dando confusão aqui. Ah, eu vou diminuir esse não. Esse aqui, ó, é a função x menos y. Podia ser x menos y dividido por raiz de y. Então eu ia ter que fazer esse valor para colocar aqui, ó, com esses pares ordenados aqui, ó. y3 está aqui. Está aqui a IDO. O que é uma IDO? Eu tenho a derivada de um lado e uma função g que tem x e y. E o problema de valor inicial que eu preciso para resolver o Euler é ter o ponto inicial da função. y4, eu uso y3 e vai a conta de novo, seguindo os mesmos passos.
É muito fácil programar isso, né? Que é muito fácil, que a continha é fácil. Tá? Y5 068 098. Então eu tenho os pontos. Eu tenho x1, x0, y0, x1, y1 até x5, y5. Eu já consigo desenhar alguma coisa. Resolver uma EDO é achar a função. Mas pelo método numérico, eu não vou achar a função. O que eu vou achar? Eu vou achar pontos, que vai descrever aquela função, aquela linha preta. Tá aqui a EDO. Qual função que deu origem a essa derivada aqui? A pergunta é, qual é a função que deu origem a essa derivada? A função que deu origem a essa derivada, eu não consigo achar exatamente ela por esse método de Euler, mas eu consigo aproximar. Aqui eu fiz um gráfico. Aqui estão os pontos aqui. A função tem esse comportamento aqui, ó. O ponto inicial aqui, ó, x0, y0, aqui, ó, 0 e 1, tá? Aqui, ó, para vocês não confundirem, aqui é 0,0, porque tem uma casa decimal, né? Vírgula 1 e 0, x e y. Depois eu passo para 0,10, 0,90, 0,20, 0,82, 0,30, 0,76, 0,40, 0,71, 0,50, 0,68. É uma função que eu estou vendo aqui que ela vai amortizando, ó. A tendência dela é acontecer isso. Se eu diminuir esse valor de H, esse aqui foi feito na mão, né? A resolução foi feita na mão. Se eu colocar esse H para 1 milésimo, eu vou ter mais ponta aqui, ó. Eles vão ter mais tendência de chegar, né, de se aproximar a função original, né? Porque, lembra que eu falei, quanto menor o H, lembra o H aqui é 0,1, mas mesmo assim a gente já consegue ver o comportamento da curva. Se eu coloco o H de 1 milésimo, eu vou ter uma aproximação melhor da função original. Esse método aqui é um método super simples, né? O método de Euler super simples. A definição dele e a demonstração do método é muito simples, né? E ele traz bons resultados. Então vamos ver. Qual que seria a função mais ou menos? Ó, eu traço a função aí, ó. Seria mais ou menos essa função. O que é o método de Euler, né? Eu não tenho a função, mas tenho os pontos relativos à função. Eu tenho os pontos relativos à função. Quando eu tenho esses pontos relativos à função, eu posso, se eu necessito de um valor entre 0 e 1, e eu posso utilizar outro método para aproximar o resultado entre um e o outro ponto. E se eu colocar, quanto menor eu colocar os valores de H, né, mais mais verdadeira será a nossa solução. Vamos ver a atividade da semana 7. Na atividade da semana 7, eu vou abrir aqui, está no Word. Atividade da semana 7, vocês vão resolver também, vocês vão fazer também um exercício tal qual foi feito aqui na aula. Eu deixei essa funçãozinha mais complicada para vocês e resolvi a mais fácil, né? Semana 7, né? Resolver EDO. O que é resolver EDO? É encontrar
a função que deu exatamente a essa derivada aqui, ó. Aqui dy sobre dx ou y' é igual a raiz de y 2 mais 2 vezes x mais 1. E o valor inicial é 0 e 4. 0 para x, x0 é igual a 0 e y0 é igual a 4. E o h é 0,1. Então, a função aqui, ó, y, por exemplo, y1 é igual. Qual que é o x1? O x1 aqui é 0. Qual é o x1? O x1 a gente não vai utilizar agora, mas qual seria o x1? Né? No primeiro passo a gente não utiliza. x1 é igual a 0 mais 0,1. Então é 0,1. É igual ao exercício que a gente utilizou lá na aula. E qual que é o y0? É 4. Então aqui, ó, y1, vai anotando aí, pega um papel e anota, que já vou dar o primeiro passo para vocês. y1 é igual a y0. Qual que é y0? 4. y1 é igual a 4 mais 0,1 vezes a função g xk yk. Qual vai ser essa função? Essa função eu vou substituir aqui, né, aqui, ó, nela o valor de 0 para x e 4. Então vamos substituir aqui, ó. O que vai estar aqui? O que eu vou botar no lugar dessa função aqui? A substituição de x0 e y0 na função do lado direito. Então qual é esse valor? Ó, y é 4. 4, raiz de 4 dá 2. O x é 0. 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. Mais 1. Então vai ficar aqui, ó, 2 dividido por 1. O primeiro valor que está aqui é 2. Então, y1 é igual a 4 mais 0,1 vezes 2. Isso aqui tudo dá 2, que foi quando eu substituí aqui o x0 e o y0. Mais 0,1 vezes 2. Então é 0,2. Então o primeiro é 4 mais 0,2. Então fica 4,2. Então é uma função que aparentemente ela vai crescer. Como ela tem uma equação aqui, provavelmente é uma função que dá assim. Tá? Vocês vão resolver esse método aqui para 5 pontos. O que é 5 pontos? x0, x1, x2, x3, x4, x5. x0, x1, x2, x3, x4, x5. Pode fazer 6 pontos. Ou se quiser fazer mais pontos, pode fazer. Depende de... Se você fizer no Excel, você pode fazer até mais pontos. Se fizer na mão, pode fazer até o 5º ponto, 4º ponto, que vocês já vão ver a tendência da função. Então, na outra aula, eu vou dar o algoritmo para que vocês resolvam essa mesma função. O algoritmo 007, ele vai resolver essa própria função aqui, tá? Vamos retornar lá no trabalho para fazer as considerações finais. Então, atividade 07, tá? Essa vocês vão resolver. É uma atividade tal qual igual foi feita aqui. Só prestar atenção na função. Na hora que substituir lá, que a função é mais complicada um pouquinho. E obrigado. Obrigado por vocês assistirem mais esse vídeo, né? Praticamente nosso semestre está acabando, né? Está acabando, né? Então a gente vai, talvez a gente tenha mais uma aula com o algoritmo 007. Se a gente não tiver essa aula, a gente vai usar esse algoritmo 007 para estudar. É um algoritmo simples também, fácil de aplicar e bem interessante.
Tá bom? Muito obrigado.